Bom dia, meus amados. Nesta manhã de domingo, estamos chegando pela graça de Deus no último domingo do mês de março. Já os primeiros 3 meses do ano se findando. Já estamos às portas do mês de abril. Tal como o ano passado, nos encontramos desde a semana passada para esta semana com as nossas reuniões com transmissão online. Ainda bem que temos este precioso recurso do qual lançamos mão e tem nos sido de grande proveito, de grande valia, de grande utilidade. Cumprimentamos a todos que nesta manhã têm o privilégio e a oportunidade de nos acompanhar nesse tempo de estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Bom dia, que tenhamos uma manhã abençoada pelo Senhor, um bom tempo na presença dEle nessa manhã. Como eu fiz a semana passada na nossa abertura, eu li na semana passada o Salmo 93, o Senhor reina, está vestido de majestade, se cingiu em fortaleza. Nesse momento eu vou então agora à leitura do Salmo 121, está me acompanhando aqui como meu assessor de forma direta, o Felipe de Jesus. Quando eu o conheci, ele já tinha no sobrenome de Jesus. Então foi apenas uma questão de evangelizá-lo, ganhá-lo para Cristo, e agora verdadeiramente é Felipe de Jesus. Amém? Este irmão que Deus tem trazido até nós pelo seu poder e autoridade na palavra. Salmo 121. Eu nunca estou no texto exato, né? Estou no 119 aqui. Salmo 121. Deus é o guarda fiel do seu povo. Fala a verdade, você que é conhecedor da palavra de Deus, conhecedor do Senhor Jesus Cristo, quantas vezes, quantas situações não nos vêm ao pensamento, principalmente a introdução deste salmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É a pergunta introduzindo este salmo feita pelo salmista. E no verso 2, quem indaga, o salmista fez esta indagação e ele manifesta no verso 2 a resposta para tal indagação que inquieta ou que inquietava o seu coração. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem é este Senhor? Ele é o Criador dos céus e da terra. É aquele que não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Nossa leitura, então, no texto do Salmo 121.
Felipe, faz aquela localização para mim da nossa transmissão. Temos um quadro aqui que a gente então tem os bom dia daqueles que estão entrando e se apresentando conosco. Tá ok. Tem jeito de abrir o quadro aí, Felipe? Tem. Ok, a irmã Maria Inês lá em Ribeirão Preto já deu bom dia para nós, a minha irmã Tiana, a irmã Cláudia, lá de Colina, o Gilson, ele deu bom dia. Ele certamente está fazendo alguma coisa, ele não consegue ficar quieto, né, Gilson? Mora aqui, vizinho nosso, a 15 quilômetros, mas não sai de Barretos. Trabalhamos juntos na mesma empresa. Aliás, tem vários os que se entregam a nos acompanhar, com os quais durante a semana estamos nos encontrando. Ore por nós, amados. Ore pelos dias em que nós estamos vivendo. Eu estou vivendo um dia por vez, como sempre deveria assim procedermos, não é? Hoje é o dia que fez o Senhor. Vamos então nele nos alegrarmos, nos regozijarmos. Eu vou então orar nesse momento, orar por nós, por esse tempo nosso. É apenas tão somente um tempo de estudo marcado para começar às 9h30 e terminar às 10h30. Eu costumo ser criterioso em relação ao nosso tempo. Eu torço, fico na expectativa que essa nossa 1 hora seja para muitos apenas um momento rápido que tivemos juntos na devoção da palavra do Senhor. Nós estamos estudando 7 Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. Eu, como disse semana passada, essas 7 situações, estes 7 momentos que Jesus usou essa declaração, essa autonomeação, essa autoatribuição, ou, como eu disse semana passada, as autodesignações, tem tudo a ver com a sua obra redentora, com a sua obra salvadora. Mas vamos orar de imediato, depois então nós vamos ao texto do Evangelho de João, capítulo 6, verso 48, verso 51, porque na semana passada nós iniciamos o primeiro Eu Sou de Jesus. Eu sou o pão da vida. Vamos orar nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus, neste dia ensolarado, pelo menos para nós aqui em Barretos. Linda manhã, temos recebido do Senhor mais um dia de vida. Louvamos e agradecemos o nome do Senhor, principalmente quando atentamos para o fato que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas a cada manhã, novas são a cada manhã. Obrigado, Senhor, por ser o Deus de misericórdia e graça para conosco. Também entendemos pela palavra da bondade do Senhor. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que no Senhor confia. Eterno Deus, como salmista, queremos, por todos os dias da nossa vida e no nosso viver diário, elevarmos os nossos olhos para os montes. Que ainda inquiete o nosso coração de onde nos virá o socorro, com toda certeza, sempre, sempre, o nosso socorro vem do Senhor. Obrigado pela proteção e condição que temos, Pai bendito. Mas precisamos orar nesse momento, Senhor. Visita, Pai, os leitos de hospitais, há tantos ali padecendo, principalmente acometidos pela Covid-19,
famílias enlutadas. Ontem em Araçatuba, uma família de um jovem deixa sua esposa e filhos, acometido pela Covid, partiu para a eternidade. Nós muitas vezes não entendemos todo o processo desse tempo de pandemia que estamos vivendo, senão que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, e para o teu propósito, elas acontecem. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, em todo momento, em todas as circunstâncias. O Senhor é bom, é o nosso Deus de bondade. Obrigado pelo conforto, ó Deus. Aquela família não está desamparada, ela tem o amparo, ela tem o auxílio, ela tem o socorro bem presente do Senhor na angústia. Que aquela separação para aquela esposa do seu esposo é por um breve tempo, Deus. Logo nos encontraremos na eternidade. E no nome de Jesus, com gratidão, oramos nessa manhã. Amém. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 48, verso 51, já lemos esses textos semana passada, apenas para nos reiterarmos dentro do assunto que estaremos tratando. Eu estou com o meu celular aqui perto de mim, é um perigo esse celular ficar perto de mim, né? Semana passada ele tocou, acho que hoje ele não vai tocar não. Deixa ele aqui do lado, aqui, deixa ele quietinho aqui, de repente você precisa dele para alguma coisa. João 6, 48 e o verso 51. O João 6 e 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Meu amado, Cristo dá vida eterna, viver para sempre. Conforme nós destacamos a semana passada, no Evangelho de João, vai mais do que apenas 7 vezes, talvez em torno de 23 vezes, ele usa a expressão eu sou. Você lembra que eu mencionei para você a respeito da importância dessa expressão eu sou e o porquê Jesus usou essa expressão? Lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, essa expressão eu sou foi usada por Deus quando ele está conversando com Moisés. Ele diz: eu sou o que sou, mencionando para Moisés o nome de Deus. Quando ele pergunta: se me indagarem quem me está enviando para tal missão, então o Senhor mostra para ele o nome dele, a resposta dada por Deus: eu sou o que sou, lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. Obviamente o significado desse nome divino diz respeito, conforme eu disse para você semana passada, à eternidade, à soberania, à autoexistência e autossuficiência de Deus, que por sinal vem sobre a pessoa do Senhor Jesus, porque Jesus é Deus. Eu disse para você também que esse eu sou de Êxodo 3,14, referindo-se à pessoa do Senhor Deus, que mais tarde então Jesus faz uso do eu sou. Os judeus, nos seus dias, eles nem sequer queriam
usar este nome, eu sou. Eles então, quando tinham que copiar as Escrituras, eles começaram a considerar esse nome tão sagrado, que se tornou quase impronunciável eles dizerem eu sou. Quando as Escrituras eram lidas ou copiadas, eles substituíam esse nome por Adonai, que significa meu Senhor. Por isso é tão profundo o significado de Jesus explícita e abertamente dizer eu sou. Ao dizer eu sou, Jesus claramente fala do quê? Lembra semana passada? Ele fala da sua divindade. Isso vai explicar a reação dos judeus em uma das ocasiões em que Jesus usou a expressão eu sou. Porque eu sou estava referindo-se ao nome de Deus. Então, você está entendendo por que Jesus disse eu sou. E os judeus, eles eram tão orgulhosos da sua descendência de Abraão, que eles então tiveram de escutar Jesus dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, lá em João 8:58. Essa é uma das afirmações notórias, destacáveis, acerca da divindade de Jesus. Ao expressar abertamente a sua eternidade, ele diz, eu sou. Ele não diz eu era, mas ele diz eu sou, colocando o verbo no tempo presente. Agora então, o 7 eu sou de Jesus. Como mencionei para você, na verdade, não era apenas 7 vezes, mas 23 vezes. Evidentemente, Jesus tenha usado essa expressão eu sou. E principalmente no quarto evangelho, o evangelho de João. Até porque João, ao escrever o seu evangelho, ele diz que tudo quanto ele escreveu é com o objetivo de que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que tenhais vida em seu nome. Lá no capítulo 20, no finalzinho do evangelho, o apóstolo João mencionou sobre isso. Vamos então ao primeiro eu sou de Jesus, mencionado na semana passada, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então Jesus, ele, em João 6:35, eu vou ler esse texto. Ele diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Por que Jesus falou, eu sou o pão da vida? Nós entendemos a semana passada porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Só relembrarmos porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. A declaração de Jesus, eu sou o pão da vida, tem como significado que Ele é quem dá a vida espiritual e eterna ao homem. Então, quando Ele afirma, eu sou o pão da vida, Jesus ensina que somente Ele pode prover a vida eterna àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Vamos entender um pouco mais quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Essa declaração que Jesus usou, ele usou essa declaração durante um sermão de repreensão e exortação aos judeus. Lembra na semana passada que eu disse para você, anda um pouco mais aí, Felipe, na nossa esboço. Ele disse que lembra na semana passada quando eu mencionei o milagre da multiplicação dos pães?
realizado, feito por Jesus, e do que aconteceu no dia seguinte, quando os judeus procuram Jesus, eles vêm à procura de Jesus. Então ele usa essa declaração, eu sou, num sermão em que ele está repreendendo, exortando os judeus. Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixes, ele havia alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas, o texto dessa referência do milagre de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, versos de 1 a 15, depois deste milagre, durante a noite, o Senhor Jesus atravessou o mar da Galileia, ele está indo rumo a Cafarnaum, ele está em companhia dos seus discípulos. Nessa ocasião, ele anda sobre as águas. Esses milagres realizados por Jesus eram os chamados de sinais, e a finalidade deles era revelar a verdade acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que no dia seguinte, a multidão se reuniu perto do local onde tinham comido o pão que Jesus multiplicou. E eles então, percebendo que Jesus não estava ali, eles então tomam barcos e vão à procura de Jesus e o encontram na cidade de Cafarnaum. Por que aquelas pessoas desejaram encontrar Jesus? O que estava motivando aquelas pessoas a procurarem por Jesus? Certamente eram desejos superficiais, desejos materiais, enfim, sobretudo, eles haviam conhecido alguém que, para as suas necessidades materiais, ele tinha poder para supri-las. Aquelas pessoas não procuraram Jesus porque tinham entendido o verdadeiro significado espiritual da sua pessoa e ministério. Qual era a finalidade, a motivação pela qual Jesus realizou milagres? Os milagres serviam como a aprovação divina de sua missão, e também o identificavam como Messias prometido. Esses milagres, esses sinais apontavam para a identidade da pessoa do Senhor Jesus. Mas aquelas pessoas que estavam procurando Jesus eram pessoas que estavam mesmo interessadas em comer até se fartar. Porque isso havia ocorrido. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 26, destaca-se isso. E Jesus, então, ele vai repreender a multidão, ensinando que eles deveriam parar de trabalhar simplesmente pelo alimento físico. Ele leva essas pessoas a entenderem que nenhum tipo de pão ou qualquer outro alimento é capaz de suprir o vazio do coração do homem. Nenhum alimento físico pode prover sustento à alma. A comida terrena, ela é perecível. Então, Jesus, ele advertiu aquelas pessoas a ansiarem
a desejarem pelo verdadeiro alimento que produz e sustém a vida eterna. Ele próprio revelou ser esse alimento. Ele dá a si mesmo àqueles que pela fé se alimentam dele. É neste contexto que Jesus declara: eu sou o pão da vida. E então, o pão da vida que desceu do céu. E aquelas pessoas então estavam entendendo erroneamente o que ele estava dizendo, e que Deus exigia delas certas obras da lei, para que através das obras pudesse conquistar a vida eterna. João 6:28, eu leio para você. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Verso 29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Percebe? Eles têm uma pergunta. Jesus falou que eles têm que trabalhar, fazer uma obra, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento para a vida eterna. E eles então querem saber que obras eles devem fazer para executar essas obras, as obras de Deus. Jesus fala, Jesus indica para eles que eles precisam crer naquele que foi enviado. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Verso 29 de João capítulo 6. E aí nós vamos ter em sequência a multidão reagindo. Lá no verso 30, disseram-lhe, pois, veja bem, amados, a multidão reagiu de uma forma, aqui no verso 30, demonstrando algo muito sério e perigoso da parte da multidão, porque disseram-lhe: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? O povo disse: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são as tuas obras? Aquelas pessoas estavam pedindo para ver as credenciais daquele que tinha acabado de alimentar sobrenaturalmente uma multidão de quase 5.000 pessoas. Mas elas não disseram isso porque tinham esquecido aquele milagre, irmãos e amados. Na verdade, agora diante das palavras de Jesus, elas acharam que a multiplicação dos pães e dos peixes não tinham sido tão extraordinária assim. Essa multiplicação não tinha sido algo tão extraordinário. Por isso disseram, veja lá comigo, verso 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Verso 31. Então, no raciocínio lógico daquelas pessoas, Moisés tinha realizado algo ainda maior do que o que havia sido feito por Jesus. Basicamente, elas estavam dizendo que se Jesus fosse maior do que Moisés, então que fizesse um milagre também maior do que o maná. E Jesus então repreendeu aquelas pessoas incrédulas, dizendo que o verdadeiro doador de todas as coisas é o Pai Celestial. Verso 32, disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu.
O Pai Celestial, Ele dá aos homens não apenas um pão que alimenta o corpo, mas o pão que alimenta o espírito. Ele dá o verdadeiro pão do céu. O maná era o tipo, enquanto Jesus é o antitipo. O maná apontava para Jesus. Jesus é a realidade do alimento do qual o maná apontava. O maná não produzia vida eterna, mas Jesus é o genuíno pão da vida. O pão da vida que sacia a fome. Porque o pão de Deus, verso 33 de João 6, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Percebe, meu amado? Porque nós aberta e totalmente declaramos, de forma absoluta, Jesus é o único e todo suficiente Salvador. Nele, tão somente nele, há vida eterna. Ele preenche, nele está a vida eterna. Todos os requisitos convergem, dirigem-se para a pessoa do Senhor Jesus. Ao afirmar, eu sou o pão da vida, Jesus se coloca como o doador e sustentador da vida. Mas Jesus não se refere aqui, meu amado, a qualquer vida. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, Jesus fala da vida espiritual e eterna. Por isso que ele, ao afirmar quem vai a ele, ou quem vem a ele, melhor dizendo, jamais terá fome. E quem crer nele jamais terá sede. João 6,51 menciona isso. Por quê? Porque ele sacia a fome e mata a sede. Fome e sede espirituais do meu e do seu espírito. É interessante notar que Jesus Cristo diz que a fé deve ser depositada nele, e não em milagres e sinais. Os judeus queriam crer com base em operações de maravilhas. Não é os milagres, os sinais, mas sim em quem os realiza. A fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele, meu amado, em todo o tempo, não há com ele contratempo algum. Ele supre mais profundo do vazio do coração do ser humano. Em Jesus, vindo pela fé ao conhecimento dele como seu único e todo suficiente Salvador. Aquelas pessoas, estes aqui do texto de João 6, estavam enganados. Por maior que possa ser um milagre, nenhum milagre por si só é suficiente para regenerar o pecador e produzir fé em seu coração. Quando
Jesus ressuscitou Lázaro, lembra-se? As pessoas queriam matá-lo. Lá em João 10:11, conquanto havia um grupo despertado pela pessoa do Senhor Jesus a crer nele, havia um outro grupo enfurecido, com ódio, queriam matar Jesus. Quando o próprio Jesus ressuscitou, quando ele próprio foi ressurreto, quando ele ressuscitou, o que aconteceu quanto à sua ressurreição? Os judeus tentaram esconder a notícia a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Tentaram esconder, amados. É incrível isso. Tentaram esconder a notícia. Você entende, então, por que Jesus falou à multidão? E veja comigo agora, João 6,36. Deixa eu ver, nós estávamos no 33. Ao 34, eles dizem assim: disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. É em mim, é na pessoa dele. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. O verso 36. Então ele diz à multidão: vocês já me viram e não creem em mim. Definitivamente, Jesus é o único que pode ressuscitar o pecador do seu estado de morte espiritual e tirá-lo da sua condição incrédula. Por esse motivo, o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, amados. A salvação é pela graça. O que significa comer o pão da vida? Quem pode comer o pão da vida? Jesus Cristo responde a essa pergunta de forma clara. E agora então nós chegamos no verso 37. Quem pode comer o pão da vida? João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Todo que o Pai me dá, não escapará um, não escapa um. Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Uma pessoa não pode comer do pão da vida, a menos que tal pessoa vá a Cristo. Mas ela também não pode ir a Cristo, a menos que tenha sido dada a Ele pelo Pai. Eu leio para você também João 6,44, onde a palavra de Deus diz, onde Jesus diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Percebeu o que ele diz? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Interessante isto, essa colocação do Senhor Jesus Cristo. Então, o convite para vir e comer o pão da vida, ele se estende a todos através da pregação do Evangelho ao mundo.
Missão esta, cuja incumbência ou responsabilidade foi dada pelo próprio Senhor Jesus à sua igreja. Ide, pregai o evangelho para quem? Para quem? Para toda a criatura. E é para ser pregado, deve ser pregado, até aos confins da terra. Então você tem um enorme fluxo de um canto ao outro, de um país ao outro, de uma região ao outro, a outra, da igreja movimentando-se na pregação do evangelho. Mas são somente aqueles enviados pelo Pai ao Filho que verdadeiramente se alimentam do pão da vida. Os demais, como estes do nosso texto, permanecem em sua impenitente rebelião contra Deus. Ou seja, meu amado, podem até escutar o chamado, mas se recusam a vir e comer do pão da vida que desceu do céu. É como aquele texto tão precioso ao nosso coração, lá de João 5,39, deixa eu mencionar para você aqui, duas colocações. As pessoas nos dias de Cristo, não é que ele deu uma ordem que elas assim procedessem, não, pelo contrário, por assim procederem, ele destaca o que eles estavam fazendo. Lá em João 5,39, examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora, ouça bem as palavras do Senhor Jesus, no verso 40 de João capítulo 5. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Eu sou o pão da vida. Ele tem o poder para dar a vida eterna. E pessoas recusam, rejeitam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nosso país mesmo, faça observação, quantos verdadeiramente conhecem o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador? Quantos em contato com a palavra de Deus identificaram num foco maravilhoso a pessoa do Senhor Jesus? Vivemos num país absolutamente de pessoas analfabetas no tocante ao conhecimento da palavra de Deus, desprovidas de conhecer a verdade e desinteressadas. A única maneira do homem encontrar a vida eterna é comendo do pão da vida, e o pão da vida é aquele que dá vida eterna ao que nele crê. O pão da vida é o Senhor Jesus. Ele ressuscitou da morte. Ele nos ressuscita da morte espiritual. No último dia, o pão da vida também concederá àqueles que dele se alimentam. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós que temos nos alimentado desse pão da vida, também iremos ressuscitar corporeamente para sermos semelhantes a Ele. João 6:39. Vamos então à leitura desse verso da palavra de Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Está morrendo tanta gente agora, amados,
que parece que a gente está lendo o capítulo 5 do livro de Gênesis, onde lá menciona o nascimento, o desenvolvimento da vida de várias pessoas, seus feitos, realizações, como também a expressão "e morreu". E vem um outro, tantos anos de vida, morreu. Com Covid ou sem Covid, vai chegar a sua hora. Se tão logo Cristo não voltar e você vivo ser arrebatado, vai chegar a sua hora de dar o seu último suspiro. E para aqueles que em Cristo morrem, ou seja, aqueles que estão em Cristo, que o receberam pela fé como seu único e todo suficiente Salvador, aguardam a gloriosa participação na primeira ressurreição, quando então os que estiverem vivos para o arrebatamento não irão preceder os que já morreram em Cristo, porque estes ressuscitarão, ressurgirão a encontrar o Senhor nos ares, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Momento glorioso para o povo de Deus, e aqueles que agora então Deus está recolhendo, e o instrumento é a Covid, também estarão nessa gloriosa reunião. Partiu para a eternidade, porque depois dessa vida há uma eternidade, amados. Não é morreu, acabou. Parece aquela expressão de Isaías 22:13, eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, depois dessa vida acabou. Não é assim. Hebreus capítulo 9, verso 27, e como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois desta vida há uma eternidade, e Cristo, o pão da vida, Ele dá vida eterna, e nele, através dele, dando-te vida eterna, e a vontade do Pai, que me enviou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Essa é a vontade de Deus, amados. João 6,39. Mas que o ressuscite no último dia. No último dia, o pão da vida também concederá que os que dele se alimentam ressuscitem corporalmente para serem semelhantes a ele. O texto de Filipenses 3:21 menciona sobre isto. A nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aguardamos esse dia. Somos aqui na terra peregrinos, forasteiros, e a vida aqui, amados, é breve. Chamo de breve preparação para a eternidade. Uma vez que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, todos pecaram. Todos. O salário do pecado é a morte física e espiritual. Mas Jesus Cristo, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo. Se eu der meu último suspiro e partir para a eternidade em Cristo, eu vou experimentar, eu vou participar da primeira ressurreição. Isso é possível porque o pão da vida se deu a si mesmo, como um sacrifício vicário pelo pecado. Onde isso ocorreu? Na cruz.
João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, comer do pão da vida significa crer plenamente em Cristo e reconhecer, assimilar, aceitar e se apropriar da suficiência de sua obra redentora ou de sua obra salvadora. É preciso comer do pão da vida. Apenas provar não é suficiente. Hebreus capítulo 6, versos 4 e 5, deixe-me ler esse texto para você da palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, cadê o meu texto de Hebreus aqui na minha Bíblia? Já estamos quase chegando lá no nosso encerramento nessa manhã. Hebreus capítulo 6, versos 4 e 5. E a palavra de Deus diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do céu futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a este de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Ou seja, amados, quem verdadeiramente come do pão da vida, jamais, nunca mesmo terá fome, porque é impossível, diz Hebreus 6:4, que uma vez a obra tendo sido feita, haja algo que possa inutilizá-la, fazer com que ela perca, ou perda, ou venha perder a sua eficácia. Quem come o pão da vida jamais terá fome. A semana que vem nós vamos estudar sobre Jesus num segundo eu sou apresentado por ele. Eu hoje cometi o erro de não ligar esse ventilador aqui. Eu verdadeiramente aqueci sobremaneira o meu corpo. E eu então, graças a Deus, o que eu tanto queria, conseguimos concluir com você. Por que você precisa de Jesus como o pão da vida? Aquele que vai suprir a sua fome espiritual, pelo fato de você crer nele como seu único e todo suficiente Salvador. É Jesus, amados. É este precioso nome, nessas autos designações, nomeações, atribuições feitas por ele, revelando a sua identidade divina, humana, o Filho de Deus. Ele verdadeiramente desceu do céu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu agradeço a Deus, porque há 40 anos passados, há 40 anos atrás, eu conheci Jesus, eu conheci a obra redentora, a obra salvadora do Senhor Jesus. Um dos momentos talvez mais impressionantes e marcantes da minha vida, Deus preparando-me para esse conhecimento de Jesus, uma das lições da escola bíblica dominical
que mais impactou meu coração naquela época, na década de 80, precisamente ali, início do ano de 1981, foi quando a professora da Escola Bíblica Dominical contou-nos uma história, um relato bíblico de uma passagem que profundamente impactou todo o meu ser. Foi um dos melhores momentos da minha vida, ouvindo a apresentação de uma lição de escola dominical. Deus providencialmente tocou profundamente no meu coração a lição da multiplicação dos pães. Eu estava naquele início de ano, tomando conhecendo da palavra de Deus. Tudo para mim era algo magnífico, algo que tinha um peso de valor e importância tremendo, mas a multiplicação dos pães nunca sai da minha memória. Aquele domingo de manhã, na escola dominical. Cadê Felipe? O pessoal, eu estava lendo ali, você tirou o pessoal que tem acompanhado conosco. Há porventura alguém por quem eu devo orar nesse momento? E você então, só coloca lá, ore por mim e eu vou orar por você. Se alguém escrever, nós vamos orar. A irmã Inês lá em Ribeirão Preto, tivemos o privilégio de conhecê-la anos atrás. Um abraço aí, irmã Inês para Eurípedes. Ele nunca aparece aqui nos inscritos, né? Saudade dessa família. Vários anos no final do ano, no Natal, participando conosco. Omar Turco. Este faz parte do grupo da Casa de Apoio, que toda semana nós estamos ministrando a palavra de Deus. Tem o Omar, tem o Murilo, tem 2 rapazes por nome Luciano. Toda terça-feira eu estou lá com eles, ministrando o ensino da palavra de Deus. E também essa semana eu tive o privilégio de visitar uma família nova que está conosco na igreja. Na verdade, eu fui ao posto de trabalho do esposo dessa família. E que maravilha! Encontrei toda a família lá. Deus colocou todos e tivemos um tempo muito abençoado na segunda-feira à tarde, conversando com essa família que chegou até nós, vindo primeiro ao conhecimento das nossas transmissões via Facebook e conheceram depois, posteriormente, a nossa igreja. Encaminhamos essa família ao conhecimento de Cristo Jesus. O esposo era alguém que já havia feito uma decisão em Cristo. A irmã Maria Inês, ore por mim. Omar Turco, amém. Preciso da paz interior. Vamos orar pelo Omar também. A Sebastiana, pelo Júlio César, que ainda não escreveu, o nosso sobrinho, que encontra-se encarcerado. Ok? Vamos orar por vocês. Num quadro eu me vejo aqui, no outro temos ali os comentários do Facebook, trabalho do Felipe. Cláudia está pedindo, orem por uma amiga que perdeu sua mãe e irmão pela Covid, Andréia. Tá, vou orar, porque já estou chegando no sinal do tempo da oração. Ok, vamos orar. Eu não consigo lembrar de tudo, mas eu vou orar por vocês que mencionaram ali. Vou tentar lembrar cada um de vocês. Então vamos orar agora. E a semana que vem, Jesus, a luz do mundo. Bendito Deus e Pai Celestial, e mais essa oportunidade de ministrarmos o ensino da palavra do Senhor, e mais esse tempo em que nos entregamos ao propósito, ao intento de que o Senhor fale aos nossos corações. Quando observamos atentamente a pessoa, a obra, o ministério de Jesus, principalmente essas autodesignações ou autoatribuições, nomeações
que Ele faz demonstram quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós. Todo aquele que o Pai dá a Jesus, virá a Ele. E todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele diz, será lançado fora. Obrigado pela compreensão que cada um recebe do Senhor nesta manhã. Há menção também de pedidos de oração a Deus. Oramos pela minha irmã que menciona o Júlio. Estão aguardando uma carta dele, ó Deus. Que agora ele seja apressado a escrever essa carta. Estamos aguardando na providência do Senhor. Também oramos pela irmã Inês e Eurípides lá em Ribeirão Preto. O André, Senhor, está na linha de frente da Covid, é enfermeiro. Temos orado pela proteção dele, muitos têm orado. O Senhor tem guardado estes com a proteção que vem do Senhor. Oramos também pela Cláudia, ó Deus. Andréia é o nome da amiga que perdeu pessoas por causa da Covid. Na verdade, ninguém perde. Se estão em Cristo, um novo reencontro acontecerá. Mas oramos, Deus. Bom ver o comentário do Omar, ó Deus. Temos trabalhado com este homem na casa de apoio e ele pede paz interior. Ó Deus, visita o coração do Omar, visita todo o seu ser nesse dia. Refrigera a alma dele, ó Deus, com aquele refrigério que vem do Senhor. Também oramos pelo Murilo, Geórgia. Felipe está mencionando aqui a Rosângela também, ó Deus, nesta manhã. Mas da casa de apoio, ó Deus, os dois rapazes por nome Luciano. Oramos também pelo Jorge, que não mais está na casa de apoio. Outros que estiveram não estão mais, talvez alguns estão nos acompanhando. A nossa irmã Rosângela, sua família, seu esposo, suas filhas, o amparo, a proteção do Senhor. Dona Michele nesta manhã, Rogério, o Cauã Miguel, a Maria Luísa, Maria Clara, ó Deus, tomes em tuas poderosas mãos, Pai, todos aqueles que manifestaram pedido, aqueles que providencialmente nos acompanharam nesse tempo de estudo. Obrigado, Deus, pela palavra, o entendimento, a compreensão. À noite temos um novo encontro, às 18h45, iremos para Jericó hoje à noite. Uma missão do Senhor naquela cidade ocorreu e dela o Senhor tem lições para nós. Nos abençoe, Pai. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória